Shalom, shalom. No meu último vídeo, que eu estava falando a respeito da família, eu disse que iria dar uma sequência a esse vídeo para comentar o que é o homem, o que é a mulher, o que é o marido, o que é a esposa, dentro do assunto família. Porém, devido aos acontecimentos no mundo, os acontecimentos entre Israel e a Palestina, sinto-me na obrigação de comentar na minha percepção, baseados nos meus estudos de Torá, de Cabala, a respeito do que está acontecendo. Porém, esses acontecimentos não é somente em Israel e de agora. Sabemos que atrocidades, guerras acontecem em vários países o tempo todo e ninguém comenta. Tem desastres de terremotos onde morrem milhares e ninguém comenta. Não é notificado pela mídia. Não estou dizendo que é bobagem o que está acontecendo entre Israel e Palestina, é algo muito sério que pode acarretar uma terceira guerra. E se acarretando uma terceira guerra, todos nós iremos padecer. É onde haverá uma quebra da economia, desemprego, fome, miséria, muitas mortes, muito derramamento de sangue. Essa briga entre Israel, Palestina e outros países árabes não é de hoje, isso vem de muitos séculos. Eu fico extremamente, como judeu religioso também, fico decepcionado porque, aproveitando a situação, eu vou entrar no assunto que todos falam essa palavra, este assunto, todo mundo fala, mas ninguém pratica, que é exatamente o amor. E o que vem ser exatamente o amor? E exatamente o que está acontecendo no mundo. Não vamos falar só de Israel, da Palestina, o Irã, Iraque, o Líbano, Afeganistão, Kuwait, mas existem atrocidades humanas, sejam através de guerras ou da fome, da miséria no mundo todo, como em vários países da África, na Índia. Em torno daquela cidade chamada Dubai existe muita pobreza, pessoas vivendo à margem da miséria. Isso a mídia não mostra, só mostra os prédios luxuosos. Tudo isso é o que eu sempre falo nos meus vídeos, uma questão que a Cabala trata com afinco, que é o ego, o único mal que existe. O único Satã que existe é o ego que todos nós temos. Não adianta você dizer eu não sou egoísta. Isso já é o ego. Todos nós somos. Quando na Torá o Criador fala para Caim, eu criei o bem e o mal. Ele está dizendo que ele criou o amor, como ele criou também o ego. E um não pode ver sem o outro. Foi necessário ele nos fazer com o ego, com o mal, para que possamos existir e nos elevar. Como se elevar com o mal dentro de nós? Se não existisse o mal, nós não saberíamos distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom, o que é divino, o que é que nós damos o nome de Satã. A palavra Satã, que a Igreja Católica prega até hoje, na verdade, é o ego. Então ela criou um personagem chamado Satã, que é assim, para pôr medo nas pessoas lá na Idade Média. Para as pessoas serem devotas a eles,
criar esse personagem. Mas todos nós temos esse mal dentro de nós. O ego não é somente quando você compra uma pizza, por exemplo, e você quer comer sozinho ou sozinha. Isso também é o ego, mas o ego ele se manifesta de várias maneiras, desde um ato pequeno, como comer uma pizza sozinha, você está comendo uma outra coisa, não oferecer, você está dentro do ônibus, por exemplo, aí uma pessoa vai se levantar e você em seguida senta no lugar e de repente tem uma pessoa com uma idade avançada do seu lado e você finge que nem viu a pessoa para sentar, isso é o ego. E ele, o ego, vai muito mais além onde chegam os homens, por exemplo, homens, também mulheres, obviamente, mulheres que estão ligadas ao poder político, que querem tudo só para si. Então, os homens mais ricos do mundo, as famílias mais ricas do mundo, que não são muitas, são mais ou menos 200 famílias, que são as mais ricas do mundo, querem tudo só para si. Elas têm muitas empresas, são donas de vários recursos de produção, de matéria-prima, têm um poder político e gastam fortunas só em coisas do seu interesse ou em coisas que podem dar lucro para eles. Nós vivemos numa sociedade que não é espiritual, é uma sociedade mal, egoísta, extremamente egocêntrica, uma sociedade que também é conhecida como capitalismo, porque é onde o importante é o lucro. Não importa se um determinado produto ou uma arma vai matar milhares e milhares de pessoas, mas se der lucro, é boa. Numa sociedade onde se desenvolveu uma tecnologia que vai ajudar a humanidade, essa tecnologia é engavetada, ela não serve, não dá lucro. Embora ajude a humanidade, traga benefícios, não vai dar lucro nenhum, então não nos interessa. O plano de o plano de o ser humano viver bem, banir a fome, a miséria, as guerras, as doenças, não está no plano dessa sociedade que eu estou falando. Não está. Aliás, certas doenças que são lucrativas, como o câncer, por exemplo, não é interessante achar a cura do câncer porque achando a cura do câncer, não se vai ganhar mais dinheiro com remédios, equipamentos, tratamentos ligados a essa doença. Imagina se alguém encontrar uma maneira de nunca mais termos gripe, qualquer remédio ligado à gripe não vai mais ter venda. Entende o que eu estou dizendo? Guerras também trazem muito lucro para países porque se vende armas. Há interesses econômicos. No momento, assistindo a reunião da ONU em certos canais fechados, eu percebi que a preocupação maior é econômica, tanto da Rússia, da Palestina, dos Estados Unidos, Alemanha, França, entre outros países. O que importa para eles é isso daqui. Eles não estão muito preocupados com a questão humana. E passando para um outro assunto, que é a questão do amor, eu não entendo quando religiões pregam ódio. Eu não estou falando só de muçulmanos, eu também vejo cristãos, evangélicos, até certo tempo atrás aqui no Brasil, por causa de um determinado presidente, determinado político, as pessoas que diziam ser cristãs pregavam ódio. O ódio a pessoas que não são do círculo delas, do grupo delas. Isso daí é uma fase do nazismo. Pregar o ódio infundado, o ódio gratuito. Todo ser humano, como eu falo, ele tem o ego, então se tem o ego, ele tem acumulado dele o ódio, o rancor. Para que esse ódio, esse rancor seja despertado, basta, como diz o velho ditado, cutucar a onça com a vara curta. Então, se aparecer
na mídia, olha, os judeus são maus, os judeus têm que ser eliminados, extintos, imediatamente, nem precisa ser na televisão, tem as redes sociais para pregar isso, imediatamente, às vezes uma pessoa que não é muçulmana, radical, não tem opinião nenhuma, de repente começa a dizer também que tem ódio pelos judeus, ou que tem ódio pelos muçulmanos, como é pregado também não sou a favor, como as mídias americanas mostram os muçulmanos como os ruins, e não é assim. O povo muçulmano que segue a sua religião, que não é ligado a nenhum grupo radical, eles não são assim, não é isso que eles querem. Tem muitos muçulmanos, muitos judeus religiosos que querem viver em paz, que querem a paz entre Israel e Palestina. E muitos desses grupos radicais não permitam, não aceitam. E muitas vezes relações econômicas impedem essa paz, porque o dinheiro está acima de tudo. Nem o Criador, nem Deus está acima, sim o dinheiro. Já que essas guerras envolvem, no caso de Israel e Palestina, são territórios, e também muitas vezes envolve a religião também. Pois a religião, ela nunca foi feita, não foi inventada para o ódio, para a guerra. Se você faz parte de uma religião e prega o ódio, o rancor, deseja destruir alguém, então você não entendeu nada do que está escrito na Bíblia, na Torá, ou em outro livro de outra religião que você considera sagrado. Pois o Criador, chamado de Deus, de Eterno, de Adonai, Hashem, ou até mesmo Alá, ele não tem ódio, ele não tem rancor, ele não tem ego. O Criador, Deus, ele é apenas altruísmo, ele é apenas doação. Doação. Ele não recebe nada, ele não pede nada, ele não quer nada porque ele não precisa. Ele é tudo. Ele é apenas doação. Altruísmo pleno. Isso significa que ele é o amor, o único e verdadeiro amor que existe. Não existe, como as pessoas definem, amor maior, amor menor, amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de amigo, amor de colega. Não existe essas definições, só existe um tipo de amor, que é o amor que prega o altruísmo, o amor incondicional, que é o amor do Criador, porque é o Criador. O Criador ele não tem amor, o Criador ele é o amor. E ele quer que nós peguemos o nosso ódio, o nosso rancor, o nosso ego e transformemos este ego em amor, em altruísmo. Vocês sabiam que nós seres humanos não somos plenamente humanos ainda? Que nós temos apenas 1% de humano. 1% de humano. Os 99% que faltam está no mundo espiritual, que só iremos conseguir atingir se nós começarmos, embora de uma forma ainda egoísta, pregar o amor ao próximo. Você, embora de uma forma ainda não seja a sua natureza, você desejar o bem para o próximo. Pois você, não esqueça o que está escrito na Torá, também aparece para os cristãos no Novo Testamento: ama teu próximo como a ti mesmo, não deseja a ele o que você não quer para você. Então, o primordial dos mandamentos, primeiro, amar ao Criador, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as tuas posses, e ama teu próximo como a ti mesmo. Que se você tem ódio, rancor do teu próximo, então você não tem amor pelo Criador. O teu próximo que você detesta, quem criou ele foi o Criador. E a alma que se conecta ao corpo do teu próximo é a mesma alma que se conecta ao teu corpo. E no mundo espiritual, é onde é a nossa trajetória, iremos chegar lá, chegar até o mundo espiritual de uma forma confortável ou pela dor. E lá nós seremos uma única alma.
todas as almas estarão conectadas entre si em altruísmo pleno. Quando chegarmos a termos pelo próximo altruísmo, amor incondicional de verdade, amor de verdade, que seja esse amor, que você não tenha amor, que nós sejamos amor, aí nós teremos finalmente o que está escrito na Torá: imagem e forma do Criador. O Criador criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é essa imagem e semelhança? Não tem nada de ver de imagem como você imagina. É o amor, que o primeiro homem, Adão, é o homem primordial. Ele era feito puramente de amor. Ele foi feito a partir do próprio Criador. Ele era extremamente altruísta, né? Aí, através dele, da alma chamada Eva, essa alma chamada Adam, ela se despedaça, criando vários pedaços de almas egoístas. Cada pedaço dessas almas é um desejo egoísta de Adam. E através disso se criou, né? Não cabe aqui eu falar agora como o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo que vivemos é o mundo mais baixo que existe, que nós chamamos também o mundo ilusório. Não é o mundo real. O mundo real é o espiritual. E que tudo que se passa ao nosso redor está dentro de nós. E o reino do Criador, você já viu essa frase em algum lugar? Eu sei que sim. Tanto judeu, muçulmano quanto cristão, o reino do Criador está dentro de nós. Só que nós não enxergamos, está oculto. Para enxergar esse reino é necessário você começar a ter amor pelo teu próximo. Então, as razões de todas essas guerras, não só de Israel e Palestina e pelo mundo afora, toda a tristeza que assola todo o mundo, todo o planeta, é fruto do egoísmo, da intolerância, da inveja, do querer ter para mim, que eu tenho poder, eu sou poderoso, poderosa, eu sou importante, eu sou um político, eu sou um astro da música, do futebol, eu tenho uma mansão, eu tenho um transatlântico, eu tenho uma conta bancária gigantesca, né? E você acha que você é melhor que todo mundo, você é diferente de todo mundo, mas na verdade essas pessoas são miseráveis por dentro. Podem ter a fortuna que tiverem, elas são miseráveis, elas são vazias, elas são mesquinhas, elas são pobres. Aí chega um ponto que o seu carro, o seu transatlântico, o seu iate, a sua conta bancária, a sua fortuna bancária não vai preencher um vazio que a pessoa vai passar a ter. Não adianta comprar, muitas vezes prejudicar pessoas, muitas vezes deixar pessoas tirar o direito daquele até de comer para você ficar mais rico, mais rica. É como acontece hoje em toda a política no mundo, a roubalheira, a corrupção. E muitas vezes os familiares de um político ou de uma mulher política sabem que estão roubando e apoiam porque está vindo benefício para mim. Eu não estou nem aí se está roubando o dinheiro, tirando até o direito de o outro comer, de o outro ter educação e saúde. É o que acontece, na verdade. É o que acontece também com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém ali, nenhum dos presidentes estão preocupados com o seu povo. Por se eu fosse, por exemplo, o presidente da Ucrânia, não, eu não vou quebrar o acordo que a Ucrânia e a Rússia têm, não vou ir para a OTAN, porque a Rússia falou que vai invadir e eu me preocupo com o meu povo. Não quero ver meu povo destruído. Mas eles não pensam assim. E aconteceu uma guerra que já faz muito tempo. Muitas pessoas deixaram suas casas, perderam seus direitos, tiveram que sair do país, passando fome, vivendo na miséria, por causa do ego
de duas pessoas que se intitulam importante. E essas pessoas que estão no poder, elas chegaram até lá porque você, através de votos, colocou essas pessoas lá e que não estão preocupadas com você. As pessoas que se envolvem com a política, elas não gostam de pessoas, elas só gostam do que elas podem ter. Essa é a verdade. Não são pessoas que estão preocupadas, eu vou ser um político que eu me preocupo com a sociedade. Não, ele quer o conforto, ele quer o dinheiro, ele quer o poder. Exatamente isso, é o ego, é o único e verdadeiro mal. Ponha isso na sua cabeça. Todos nós somos egoístas, todos nós temos o mal dentro de nós. Você pode ser o religioso que for, a religiosa que for, pode orar, mas está dentro de você. A qualquer momento você pode despertar esse ego, alimentar ele. Quando você fica irritado, irritada, aí quer, em vez de ser proativo, você é reativo, reativa, e ofende uma pessoa, e agride, e fala mal, e amaldiçoa aquela pessoa. E quando você faz isso, seu ego se alimenta e se delicia com isso. Quando você faz o contrário, não julga ninguém, você não é reativo e sim proativo, você perdoa, você tolera, aí você está lutando contra o ego e ele não gosta. Quando você faz o contrário, quando você procura os seus próprios defeitos, não do outro, o seu ego, ele não gosta. Ele sabe que se você fizer isso constantemente, ele será vencido e você vai usar ele para o altruísmo. Enquanto nós não chegarmos nesse altruísmo que eu falo, do amor ao próximo, o Criador continuará sendo oculto para nós. Na verdade, ele está oculto. Ele só será revelado quando chegarmos a esse amor. E esse amor, se ele não for atingido de maneira suave, né? Embora você, mas eu não tenho vontade de amar ninguém, de ajudar ninguém, de fazer nenhum tipo de doação, né? Eu não estou nem aí para ninguém, mas você pode sim fazer contra a sua vontade até chegar ao ponto de você começar a gostar de fazer. Não precisa ter religião para isso, para você ajudar, para mostrar a intenção da bondade. Então, quando a gente doa comida, roupa, se preocupa com pessoas, ajuda de várias maneiras, não só parentes, mas pessoas que você nem sabe o nome, você nunca teve nenhum vínculo com essas pessoas, você está tendo a intenção de amar. Até um dia, obviamente, tomara Deus que sim, essa intenção de amar se transforma realmente em amor. Aí sim é o altruísmo. Aí esse ato, esse amor se tornará sua segunda natureza. Que muitas vezes as pessoas fazem, olha, faço doações de cestas básicas, eu ajudo uma entidade, uma ONG de idosos, de crianças, de órfãos, que eu me sinto bem, é muito gostoso fazer, eu me sinto bem. Quando você se sente bem a fazer isso, é o ego também, o ego se alimentando disto. Né? Porque se você não se sentisse bem, você não faria. É diferente que quando alcançarmos o altruísmo, faremos isso simplesmente não para se sentir bem, porque seremos assim, que somos assim. Uma maneira que eu sempre ensino para as pessoas trabalharem é achar seus defeitos, aquilo que você ofende alguém, você maltrata alguém, você condena as pessoas que fazem até mesmo coisas absurdas, erradas, você condena. Você pode se sentir incomodado com essas suas atitudes e falar, eu não quero ser assim, eu não nasci para ser assim, eu não sou assim, não quero ser assim. É a melhor maneira de vocês vai exercitando até você conseguir ver todos os seus defeitos e corrigindo esses defeitos e se tornando uma pessoa espiritual. Quando falamos de espiritualidade, não é religião, quando falamos de espiritualidade, é você buscar o altruísmo, o amor incondicional. É você ter uma conexão com o Criador, mas essa conexão com o Criador você não vai conseguir sozinho e sozinha, não vai conseguir
dentro de uma religião. Não adianta ser uma religião e falar, eu quero ter o meu carro, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo. Isso é uma oração egoísta. Ao invés de pedir para você, você pede pelo outro. Pede paz pelas nações, pede pelas pessoas que estão jogadas nas ruas, usando drogas, dormindo nas ruas, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão em hospitais, peçam para os seus amigos, parentes e assim por diante. Sempre peçam para o outro. Né? Você pede luz para o Criador para você doar essa luz. E o correto é receber na intenção de doar. É assim, é a própria natureza. A natureza ela recebe e doa, recebe e doa. O Criador é diferente, ele não recebe e doa, ele só doa, porque toda a fonte vem dele. E é isso que ele quer. Ele quer te mandar luz para você receber e doar. E os outros ao seu entorno, mesma coisa, receber e doar, receber e doar. Isso é o que é o amor, isso é o altruísmo. E o que me preocupa é que o mundo está se tornando cada vez mais egoísta, as gerações que estão surgindo, a nova geração extremamente egoísta, onde o ódio gratuito, o rancor gratuito se prega constantemente, onde leis absurdas, ao invés de melhorar a humanidade, está piorando. Tem certos ideais que as pessoas estão defendendo, que elas creiam que o mundo ficar melhor, mas vai trazer muitos conflitos ainda, muitas coisas ruins para acontecer, que isso não é altruísmo, isso não é amor. E se isso continuar, haverá mais conflitos, guerras, haverá mais problemas com antissemitismo, pessoas que odeiam judeus e árabes, racismo contra os negros, japoneses, coreanos, entre outros povos. Né? E mais pessoas loucas atirando nas outras vai surgir, né? Crimes dentro de escolas, consumos incontrolável de drogas, prostituição, entre outras coisas, e corrupção na política. Aí quando o Criador, baseado nesses atos que eu estou falando, o Criador ele não vai interferir, ele vai deixar acontecer até o mundo virar um caos com muita dor. E quem sabe aí algumas pessoas pelo menos vão autoajudar uma outra, se autoajudar, para aí começar a ter a possibilidade de um altruísmo, que quando umas se conectarem umas às outras, é aí que irão se conectar ao Criador. Não existe conexão com o Criador sem você se conectar com os seus semelhantes. Você nunca vai se conectar ao Criador tendo dentro de você o ódio, o rancor, a inveja. Nunca. Você pode ler toda a Bíblia, você pode fazer 1 bilhão de orações, você pode ir 1 bilhão de vezes na tua sinagoga, na tua mesquita, na tua igreja, no teu templo, que nada vai servir. Você lembra daquela passagem? Embora nós não seguimos o Novo Testamento, mas eu conheço bem, quando tem falando do amor no Novo Testamento, em Coríntios, que se não houver amor, eu posso doar toda a minha riqueza que nada vai servir, nem as cinzas do meu corpo, nada vai servir, se não houver o amor. O que ele está falando, esse amor, é o altruísmo. O amor que ele está falando é o próprio Criador, é o próprio Deus. Deus, ele é o amor, o único que existe amor. Então esses amores que criaram nos livros, nos filmes, é tudo ilusório. É apenas atos egoístas. O amor mesmo, a imagem e semelhança do Criador, é o amor que ele quer que você seja como ele. É mesmo, Boaz? O Criador quer que eu seja igual a ele, exatamente. Nós todos sermos como o Criador. Quando chegarmos a esse ponto, seremos eternos. Não iremos mais precisar nascer e morrer. Estaremos conectados em uma única alma no mundo espiritual. Essa é a verdade. E para encerrar, como eu estava contando para minha esposa
antes de ontem. O que o Criador poderá fazer? Nos apertar de uma maneira para que nós possamos buscar o amor ao próximo. É como se, por exemplo, estivesse numa floresta um muçulmano, um judeu, um japonês, um palestino, um libanês, um chinês, um japonês, um coreano, um brasileiro. Esses povos que se odeiam estivessem nessa floresta. Aí vem a noite, ninguém está agasalhado, um frio insuportável. E eles chegam a uma conclusão: se nós não nos abraçarmos fortemente aqui, todos nós iremos morrer congelados. E devemos nos abraçar fortemente para que um aqueça o outro, para que possamos, né, quando o sol nascer, estejamos vivos. É isso que o Criador vai fazer. Portanto, vamos orar, gente. Vamos orar para os nossos irmãos israelenses, judeus. Vamos orar para os nossos irmãos palestinos. Vamos orar para os nossos irmãos de todos os países do Oriente Médio, de toda a Europa, de toda a África, de toda a América Latina, toda a América Central, de todo o planeta, para que cheguemos, para que não precisamos o Criador nos apertar, como eu estou falando, com muita dor, que possamos buscar o amor muito antes, para que tudo possa fluir com equilíbrio na natureza do universo e também chegarmos a uma sociedade onde o bem-estar de cada um de nós é o mais importante e não tecnologias para colonizar Marte ou buscar vida. Olha que absurdo, procurando vida fora da Terra, que gastam bilhões nisto, procurando investir em telescópios, em sondas espaciais, à procura de vida fora da Terra, sendo aqui na Terra tem muitas vidas que precisam de atenção. Shalom para todos vocês, que a paz esteja com todos vocês, amém.